Mateus capítulo 6, do versículo 16 até o versículo 18, continuando então nossos estudos sobre o Sermão do Monte, diz assim a palavra de Deus: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Hoje nós vamos falar sobre como fazer jejum. Na realidade, a gente não vai ver tudo o que a Bíblia diz sobre esse assunto. A gente vai se deter, especialmente nesses versos que nós acabamos de ler. Nós temos visto desde o início do capítulo 6 de Mateus, Jesus falando sobre práticas piedosas, práticas religiosas, práticas associadas a uma vida de alguém que teme a Deus e que quer agradá-lo. A primeira prática piedosa descrita por Jesus foi o ato de atender a uma necessidade imediata de alguém que esteja precisando, alguém que esteja clamando, desesperado por algum recurso para a subsistência dele. Então, os atos de misericórdia, representados ali no ato de dar esmolas. A segunda prática religiosa que Jesus mencionou foi a oração. Nós vimos isso anteriormente já. E agora nós vemos o que Jesus nos diz a respeito de uma terceira prática que não é menos comum na vida religiosa, que é o jejum. Eu digo que a prática do jejum não é incomum porque todos nós sabemos do que se trata, todos nós já ouvimos algo a respeito e sabemos que tem a ver com a autoimposição da abstinência de alimento por um certo período, né? Embora todo mundo saiba o que é jejum, e que isso tem a ver com uma vida religiosa, é uma prática religiosa, eu creio que não é uma prática da maioria de nós. O que nós vamos compreender, ou buscar compreender nessa mensagem, é se nós temos a obrigação de praticar o jejum hoje em dia, né? E também vamos tentar observar se realmente nós devemos, como é que isso deve ser feito. Vamos analisar então essa passagem, esses 3 versículos, em 2 partes. Então, primeiramente, à luz do versículo 16, Jesus nos ensina: não jejuem para os outros verem. Não jejuem para os outros verem. Versículo 16, leia novamente comigo. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Assim como a prática da assistência ao próximo e a prática da oração podem ser utilizadas para exibir aos homens uma piedade hipócrita, da mesma forma, a prática do jejum também pode servir para o mesmo propósito. Quando Jesus disse no versículo 1 do capítulo 6, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de serdes vistos por eles, ele estava denunciando a hipocrisia tão enraizada na vida religiosa dos escribas e fariseus da sua época. E, infelizmente, essa hipocrisia também está enraizada na vida religiosa dos nossos dias, na vida de muitas pessoas, talvez na minha vida e talvez também na sua vida. A mesma disposição hipócrita pode estar presente na nossa vida, quando nós nos importamos primordialmente em como as pessoas estão nos avaliando. Então, isso caracteriza o pecado da hipocrisia. Quando nós fazemos algo para modificar, para manipular
a opinião dos outros a nosso respeito, ou quando nós nos preocupamos exageradamente como as pessoas estão nos olhando nisto que fazemos teoricamente para Deus, nós estamos sendo hipócritas. O pecado da hipocrisia é um daqueles que só Deus pode ver. Somos razoavelmente bons em manipular a opinião das pessoas a nosso respeito, mas jamais poderemos manipular a opinião de Deus sobre nós. Jesus diz no verso 16: quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas. E quero observar algumas coisas aqui nessa expressão. Jesus, veja, não dá nenhuma ordem aos seus discípulos para praticarem o jejum. E também não diz que eles não precisam jejuar. Ele apenas diz: quando jejuardes, então façam assim, assim, assim. Muitos têm interpretado que o jejum, então, não é mais uma obrigação dos cristãos. E com toda certeza, Jesus não nos desobriga a jejuar, assim como não nos desobrigou de dar assistência aos pobres, aos necessitados, assim como não nos desobrigou de orar ao Pai. Ele não nos desobriga de praticar o jejum. Esse quando jejuardes pressupõe que nós vamos jejuar. Observe, por exemplo, no versículo 2 do capítulo 6. Jesus disse: quando deres esmola. No versículo 5 ele disse: quando orardes. Com toda certeza, ele está pressupondo que os seus seguidores, os seus discípulos, darão esmolas, praticarão atos de misericórdia. Também eles vão orar ao Pai e também, obviamente, eles irão praticar o jejum. Partindo do princípio que os seus discípulos farão jejuns, ele apenas indica um perigo a ser evitado, o perigo da hipocrisia. Mostrar uma contrição, desfigurar o rosto com o fim de parecer aos homens que estamos jejuando. Esse é o grande problema que Jesus aponta nesta passagem. Para aqueles que, enquanto estão de jejum, se mostram abatidos, se mostram fragilizados, fazendo parecer aos outros que estão jejuando, a recompensa deles, diz o Senhor, a recompensa deles é como é o mesmo pagamento merecido a um ator, como nós já vimos com relação às passagens anteriores. O pagamento deles é o reconhecimento do público, né? É o reconhecimento dos outros de serem pessoas piedosas. E quando eles receberem isso, eles já terão recebido tudo de que são dignos. Não receberão o reconhecimento de Deus. Basicamente, a lição que nós temos aqui no versículo 16 é que nós não devemos jejuar para os outros verem. Assim como todas as demais práticas piedosas, o jejum é algo a ser feito entre nós e Deus, e mais ninguém. Ao invés de jejuar para os outros verem, nós devemos jejuar somente para Deus ver. E é isso que nós vamos ver no versículo 17 e 18, a segunda parte deste ensino de Jesus. Aqui Jesus nos ensina: jejuem somente para Deus ver. Jejuem somente para Deus ver. Vamos ler novamente o versículo 17 e o 18. Diz assim: tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. O jejum é uma prática muito antiga, tanto como uma prática religiosa, como também uma prática medicinal. É óbvio que Jesus não está se referindo ao jejum medicinal, que, segundo alguns, faz bem à saúde. Se você pratica esse tipo de jejum medicinal para emagrecer,
para ajustar os seus índices metabólicos, isso é um outro assunto. O que nós realmente estamos interessados aqui é no jejum como uma prática religiosa. E como nós devemos praticá-lo? O como que Jesus nos ensina aqui nesses versos 17 e 18 não tem nada a ver, por exemplo, com o período de tempo. Ah, você deve jejuar por 6 horas, por 12 horas, por 18 horas, por 24 horas. Não, Jesus não está falando nada sobre o período de tempo. Jesus também não está falando nada a respeito do dia em que isso deve acontecer. Olha, vocês devem jejuar na terça, ou no sábado, ou na Páscoa. Ainda bem que Jesus não diz para a gente jejuar no Natal, não é mesmo? É, Jesus também não está falando nada sobre a frequência. Olha, você deve jejuar uma vez por semana, ou uma vez por mês, ou uma vez por ano, ou quando tem calamidades como esta que estamos vivendo, a questão do coronavírus, a pandemia. Jesus não fala com que frequência os seus discípulos, os cidadãos do reino dos céus devem praticar o jejum. E ele também não fala nada sobre abstinência total, abstinência parcial. Não, ele não dá nenhum critério, nenhuma dica, nenhuma ordem em relação a nenhum desses aspectos, a nenhuma dessas variáveis. O como que Jesus nos ensina aqui simplesmente é este: como jejuar? Jejuar de forma secreta, jejuar secretamente. Esse é o como que Jesus nos ensina aqui. Basicamente isto. Aparentemente, Jesus costumava ser muito sucinto nas suas proposições, nas suas respostas, e em geral, quando ele não irrompia num grande discurso como este do Sermão do Monte, em geral ele falava poucas coisas de forma bem resumida e bem direta. Eu fiquei pensando aqui, se alguém perguntasse para Jesus: Senhor, como nós devemos fazer jejum? Eu acredito que Jesus simplesmente responderia: jejue em secreto somente para o Pai te ver. Simples assim. Para o Senhor, é muito mais importante a disposição interna do coração daquele que jejua do que o período que o faz ou o dia específico que o faz. Jesus está mais interessado na disposição interna do coração. Por isso, aquelas campanhas de jejum deve ser, nós devemos olhar para essas coisas com um olhar, vamos dizer, um olhar cauteloso, porque essas campanhas não são capazes de mover o coração das pessoas. E o que Deus realmente quer é o coração. É o coração daquele que jejua. Ao longo do Sermão do Monte, nós temos visto aqui Jesus nos confrontando. Ao longo de todo o sermão, um confronto direto às bases da nossa vida. Jesus confronta o nosso coração. Jesus está desafiando os princípios e valores mais entranhados dentro de nós, que operam na nossa vida e que nós nem mesmo estamos atentos, cientes de quais são esses princípios e valores que estão entranhados em nós. Ele confronta a mim e ele confronta a você de forma particularmente. Por isso, quando nós lemos e estudamos aqui o Sermão do Monte, assim como qualquer outra passagem bíblica, nós devemos estar mais preocupados em o que esta passagem diz ao meu respeito, à minha vida, mais do que aos outros. Se nós estivermos realmente abertos ao que Jesus está nos dizendo ao longo do Sermão do Monte, nós sentiremos grande desconforto na realidade. Nós não vamos achar um sermão gostoso de se ouvir, um sermão lindo, um sermão agradável. Na verdade, nós vamos achar um sermão muito duro e até penoso demais para ser colocado em prática, porque nós não somos naturalmente dispostos a agradar somente a Deus e mais ninguém. Jesus quer o nosso coração.
Jesus quer o coração daquele que jejua. E se aquele que jejua o faz de todo o coração ao Senhor, buscando ao Senhor de verdade, com sinceridade, certamente ele será recompensado com bênçãos espirituais, com dádivas divinas que ultrapassam todo entendimento humano, como aquelas bênçãos que nós podemos observar no texto de Isaías, capítulo 58. Bem, como eu disse no início, não temos aqui a pretensão de falar tudo sobre o jejum, mas nós vamos, de passagem, pensar sobre algumas situações em que o jejum se fez presente na vida do povo de Deus no passado. Segundo um estudioso bíblico, o jejum podia ser uma expressão de humilhação, que é a tristeza pelo pecado, em conexão com a confissão do pecado. O jejum podia estar ligado à lamentação pelo mal, quer tenha sido experimentado ou numa guerra, numa batalha, ou no luto, a perda de alguém, ou a chegada de notícias dolorosas, uma praga, alguma calamidade, alguma coisa. Ou também o jejum poderia estar ligado a uma lamentação perante uma ameaça, ou seja, algo está para acontecer que trará uma situação complicada, difícil para nós, então vamos praticar o jejum. Então, sempre esteve ligado a isto, ou a uma contrição, uma auto-humilhação em relação ao pecado, ou uma lamentação em relação a algo vivido ou ainda por acontecer. Na lei de Moisés, a lei dada por meio de Moisés, existe a exigência de apenas um dia de jejum ao longo de todo o ano. Isso está em Levítico, capítulo 16, do versículo 29 em diante. Levítico 16, 29 em diante, é um texto que fala sobre o dia da expiação. Na nossa tradução, revista e atualizada, está escrito lá que no 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma. Esse ficou marcado como o dia do jejum para o povo de Deus. Até Paulo, lá no livro de Atos, vai mencionar esse dia. Então esse é o único dia, o dia de afligir a alma. Era o dia especial, um dia especial no ano. Era um dia especial no ano em que se praticava um ato cerimonial, um ato especial para expiação e purificação do pecado do povo em geral. O propósito desse dia era afligir a alma por causa dos pecados cometidos. O estudioso bíblico diz que, embora a lei de Deus exigisse apenas um único dia de jejum nacional, com o passar do tempo os jejuns começaram a se multiplicar, começaram a acontecer em outros dias. O profeta Zacarias, no capítulo 7, versículo 3 até o versículo 5, fala sobre jejuns no 5º mês, no 7º mês. Eu vou ler aqui. Diz assim: perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes. Quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes? Para mim? Então, nós percebemos aqui que o povo de Deus, ao longo do tempo, foi adotando novos dias de jejum. No mesmo livro de Zacarias, mais à frente, fala de 4 meses em que o jejum era praticado. E o ápice dessa religiosidade, ou dessa expressão religiosa, é o que nós vimos em Lucas 18, versículo 12. Os fariseus chegaram a praticar o jejum 2 vezes por semana. Nunca foi exigido isso da parte de Deus. Uma frequência tão acirrada, tão
tão intensa de jejuns. E isso se tornou, inclusive, o orgulho dos fariseus, né? Como nós vemos na parábola do fariseu e do publicano, o fariseu se orgulha de praticar jejum 2 vezes por semana. No Novo Testamento, nós sabemos que o Senhor Jesus, antes de começar o seu ministério público, fez um extenso jejum como uma forma de se consagrar, de se concentrar na obra que tinha a realizar. Então, esse é um momento importante, serve até de princípio para momentos em que nós podemos fazer jejum também. Ele fez isso logo antes de começar o seu ministério público, de começar uma nova etapa na sua vida. Nós vemos no livro de Atos, os líderes da igreja de Antioquia, lá no capítulo 13, se reunindo para adorar a Deus com jejum. Então, um momento de adoração comunitária, eles estavam em jejum, e nesse momento o Espírito Santo designou Paulo e Barnabé para a missão de pregar o evangelho às outras nações. E logo em seguida, no versículo 3 do livro de Atos, capítulo 13, nós vemos que em jejum e oração eles impuseram as mãos e encaminharam Paulo e Barnabé. Então, mais um princípio, mais um momento propício para o estabelecimento do jejum, momentos de adoração e momentos de consagração a pessoas para uma atividade missionária, para uma atividade especial de pregação do Evangelho. Ainda no livro de Atos, nós vemos, Atos 14, versículo 23, nós vemos o jejum sendo praticado na ocasião da consagração de presbíteros oficiais da igreja. Então esse é um outro momento importante também em que o jejum pode ser praticado, no momento ou na ocasião da consagração de homens para o serviço da liderança no meio da igreja. Nós temos nas Escrituras, portanto, princípios de como o jejum deve ser praticado, em quais ocasiões ele deve ser praticado. E também vemos a narrativa de vários momentos em que os homens de Deus praticaram o jejum. E a gente não vai ter tempo de nem sequer mencionar cada um destes casos. O único ponto que Jesus destaca quanto ao jejum aqui no Sermão do Monte não é em relação a quantas vezes deve ser praticado, nem mesmo em quais datas ou quais situações ele deve ser praticado. E disso, o fato de Jesus não falar sobre essas coisas, nós podemos depreender que aquele que jejua toda semana não é melhor do que aquele que jejua uma vez por ano. Aquele que jejua em determinada situação não é melhor do que aquele que jejua numa outra determinada situação. Jesus não está preocupado com isso. Ele não está avaliando a qualidade da vida espiritual das pessoas pela quantidade de vezes ou pela razão por que essas pessoas jejuam. Ele não está preocupado com isso. Ele quer uma só coisa. Ele quer que seja feito somente para o Pai ver. Só isto. E para que os homens não sejam inseridos indevidamente nessa prática que diz respeito apenas a nós e Deus, para que eles não estejam associados com isto, Jesus recomenda práticas básicas de higiene, como ungir a cabeça e lavar o rosto. É o que eles faziam naquele período. As práticas mais básicas de higiene, ungir a cabeça e lavar o rosto. Atualmente a gente não unge a cabeça, mas certamente nós podemos lavar o rosto, podemos manter o mesmo semblante normal de um dia comum. É isso que nós devemos fazer. Quando nós jejuarmos, não devemos fazer parecer para ninguém que nós estamos nos privando do alimento e buscando a Deus de modo especial naquele dia em oração. O jejum é uma prática que faz muito bem a nós quando praticamos corretamente, quando nós praticamos somente para o Pai ver. É um tempo de contrição, é um tempo de confissão de pecados, um tempo de arrependimento, é um tempo de clamor,
É um tempo de adoração, um tempo de busca especial pela intimidade do Senhor. O jejum associado com a oração, sem hipocrisia, é bênção para a nossa vida em particular, e com toda certeza a bênção que vem sobre a nossa vida, ela transborda e chega então a abençoar a vida de outras pessoas. Então é bênção para nós e é bênção também para a causa do reino de Deus no mundo. E eu quero encerrar essa mensagem com algumas palavras do John Piper. Ele escreveu um livro chamado Fome por Deus. É um livro que trata sobre jejum. Eu vou então mencionar aqui 2 parágrafos do seu livro. Preste bem atenção. Quanto mais profundamente você anda com Cristo, mais faminto você fica por Ele. Mais saudoso do lar celestial, mais você quer toda a plenitude de Deus. Mais você deseja acabar com o pecado, mais você quer que o noivo volte outra vez. Mais você quer que a igreja seja reavivada e purificada com a beleza de Jesus. Mais você quer um grande despertamento para a realidade de Deus nas cidades. Mais você quer ver a luz do Evangelho da glória de Cristo penetrar na escuridão de todos os povos não alcançados do mundo. Mais você quer ver os pontos de vista falsos do mundo cederem à força da verdade. Mais você quer ver a dor aliviada, as lágrimas enxugadas e a morte destruída. Mais você almeja que todo erro seja corrigido e a justiça e a graça de Deus encha a terra como as águas cobrem o mar. Se você não sente desejos fortes pela manifestação da glória de Deus, não é porque você tenha bebido demasiadamente e esteja satisfeito. Ao contrário, é porque você tem petiscado a mesa do mundo. Sua alma está recheada com pequenas coisas e não há espaço para as grandes. Deus não criou você para isso. Há um apetite para Deus e ele pode ser despertado. Eu lhe convido a abandonar os efeitos entorpecentes da comida e dos perigos da idolatria e a dizer com um simples jejum, intensamente, ó Deus, eu desejo a Ti. Vou repetir essa etapa final desse parágrafo. Eu lhe convido a abandonar os efeitos entorpecentes da comida e dos perigos da idolatria e a dizer, com um simples jejum, dizer isto, intensamente, ó Deus, eu desejo a Ti.